Sou professora no IFRJ, que é um instituto que atua tanto no ensino médio técnico quanto na graduação e na pós-graduação. Lá eu atuo tanto no ensino médio quanto na pós-graduação, com as disciplinas voltadas para resíduos sólidos e gestão ambiental. E quando eu fui convidada para poder dar esse mini curso, eu fiquei feliz, porque é sempre bom falar de resíduos sólidos, é sempre bom saber que há estudantes que se interessam por essa temática, e porque qualquer atividade ela vai gerar resíduos sólidos. O lixo, atividades empresariais não necessariamente vão lançar emissões gasosas ou vão gerar efluentes líquidos, mas provavelmente vão gerar resíduos sólidos. Então, é um tema que é muito importante e eu não sei qual é a formação da maioria de vocês, se a maioria de vocês está estudando engenharia química, mas para quem é da área de engenharia química, então é muito importante conhecer, né, a lei, né, e todas as implicações da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tanto sobre as atividades das pessoas, nós, pessoas comuns na nossa casa, quanto nas empresas, também na gestão municipal. Então, por isso que é muito importante estar podendo aqui falar um pouco de resíduos sólidos com vocês, ter essa troca com vocês também. Você pode passar, por favor. Então, gente, em primeira parte aqui, a gente tem a ementa do curso, né? Ela está dividida em 5 aulas. Hoje a gente vai falar basicamente da lei, a Lei Federal 12.305/2010, conhecida como Política Nacional de Resíduos Sólidos. E nos outros dias a gente vai falar de desdobramentos, de ferramentas e instrumentos dessa lei de uma forma mais detalhada, né? Amanhã, por exemplo, a gente vai falar sobre logística reversa. Na quarta-feira, sobre os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Na quinta-feira, sobre os planos de gerenciamento de resíduos sólidos voltados para empreendimentos. E na última aula, a gente vai falar sobre coleta seletiva em ambiente domiciliar e a importância das cooperativas e catadores, que tem uma importância muito grande nessa lei, mas ela tem sido um pouco negligenciada, esquecida, então eu faço questão de sempre falar um pouco sobre o quanto essa lei é voltada para a atividade de cooperativas e catadoras de materiais recicláveis e quanto é importante que eles sejam incluídos. Pode passar, Lúcio. Passou? Porque eu estou vendo, acho que eu... Como é que eu faço para ver que você está passando? Passei. Eu acho que eu vou alterar layout. Espera aí. Se eu alterar layout, eu sei. Ah, isso mesmo. Porque antes eu estava vendo minha cara, né? Que coisa chata. Agora tá melhor. Então, gente, a Lei Federal 12.305 de 2010, conhecida como Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela começou, né? Ela foi colocada na Câmara em 1989, a partir de um projeto de lei, que é o 354, que não era voltado para todos os resíduos sólidos, não. Ele era voltado para resíduos de serviço de saúde, que é conhecido como lixo hospitalar, né? Tanto que, vocês olhando aí no slide, ela dispõe sobre o acondicionamento, coleta, tratamento, transporte, destinação final dos resíduos de serviço de saúde. Logo em seguida, esse projeto de lei foi transformado no projeto de lei para o Senado, a 203.900, projeto 203 de 1991, também voltado para a questão dos resíduos sólidos, e foi ali no Congresso que começou uma discussão que não era necessário apenas discutir o gerenciamento adequado de resíduos de serviço de saúde, de lixo hospitalar, que o problema dos resíduos sólidos, ele envolvia
diversos tipos de resíduos, tanto que é uma área muito numerosa com relação às categorias de resíduos, né? Foi aí que começou, ela foi transformada no projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Resíduos Sólidos só em 2010. Se a gente observar, foram 21 anos para essa lei ser discutida, debatida, modificada e aprovada. 21 anos. Na época, em 1989, a realidade do Brasil com relação ao gerenciamento de resíduos sólidos era muito diferente. Tem 2 gráficos aí, não sei se vocês estão conseguindo observar, com 2 trabalhos. Um do Figueiredo, ele fala que a destinação adequada, a destinação para aterro sanitário, né, e controlado, porque a gente vai ver que aterro controlado não é uma destinação adequada, era de 23% no país. 76% de todos os resíduos sólidos urbanos em 1989 iam para lixão. E outro trabalho com uma tabelinha aí do Gouveia 2012, ele já coloca um número pior. Ele fala que nos anos 80, esse valor era de 87, quase 87% dos resíduos indo para lixão, que é o famoso vazador a céu aberto. Na época, eu gosto sempre de citar isso, né? Na época, em 1989, o Brasil tinha acabado de ganhar um prêmio num festival de cinema a partir de um curta-metragem conhecido como Ilha das Flores. Não sei se vocês já viram esse curta-metragem, mas ele foi premiado e ele falava sobre um lixão na região sul do Brasil, conhecido como Ilha das Flores. Pode passar, por favor. A Política Nacional de Resíduos Sólidos ela está associada a diversas leis e sistemas. Ela está relacionada à Lei de Crimes Ambientais, nós vamos ver que determinadas atividades e comportamentos são consideradas crime. Ela está relacionada à Lei 9974 de 2000, que foi a lei conhecida como Lei para Recolhimento e Destinação de Embalagens de Agrotóxico. Ela foi a primeira iniciativa do país para recolher resíduos perigosos, para que esses resíduos perigosos fossem recolhidos pelos seus distribuidores e fabricantes e tivessem a destinação adequada. Amanhã a gente vai falar melhor sobre essa questão da destinação de embalagens de agrotóxico. Uma lei também relacionada a ela é a Lei 9966 de 2000, que é a Lei do Óleo, que foi uma lei federal que fala sobre lançamento de resíduos no mar, algumas proibições, como as atividades as atividades marítimas e portuárias devem se proteger para evitar que esse tipo de resíduo chegue ao mar, embora ainda esteja chegando, já existe uma lei desde 2000, que foi o ano quando houve o acidente na Baía de Guanabara, que um oleoduto da Reduc, né, da refinaria de Duque de Caxias, explodiu, despejando milhões de litros de óleo na Baía de Guanabara. Até hoje há regiões na Baía de Guanabara que estão contaminadas e repletas desse óleo de 20 anos atrás. Outra lei que também está diretamente relacionada à Política Nacional de Resíduos Sólidos é a Lei 11.445 de 2007, que é a Política Nacional de Saneamento Básico. A gente vai falar um pouquinho dela na quarta-feira, quando eu for falar de planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Pode voltar, porque eu vou falar rapidamente de uns sistemas. Uma coisa muito importante que a legislação brasileira tem, em outras legislações do mundo, são sistemas de informação, porque a informação é um direito, né? Nós temos direitos de ser informados sobre o que está acontecendo no nosso país, quais são as ações do poder público relativa a vários temas. Então, essas informações elas são colocadas em sistemas nacionais de informações, que são importantes e conversam também com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, com informações voltadas para o meio ambiente, o CNVS,
que é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, porque a questão sanitária conversa também com a questão de resíduos sólidos, porque os resíduos sólidos podem ser carreadores de patógenos. A gente está num momento que todo mundo está trancado em casa por causa de quê? Por causa da Covid. Então, isso mostra o quanto está muito relacionada a questão sanitária, os resíduos sólidos. Eu vou comentar um pouco sobre isso depois. Eu vou ver que dia, de repente amanhã na logística reversa, eu vou pegar um pedaço da aula e vou falar sobre questões associadas a resíduos sólidos e Covid, para quem tiver alguma dúvida. Tem o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, porque a questão agrícola e pecuária também conversa com a questão de resíduos sólidos. Os resíduos agrícolas, eles não necessariamente são inofensivos, resíduos de poda podem parecer inofensivos, mas é usado uma quantidade muito grande de agrotóxicos e fertilizantes na nossa agricultura, infelizmente, e isso faz com que os resíduos agrícolas não sejam inofensivos e tenham que ter atenção. E o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que visa normatizar, elaborar padrões, elaborar protocolos para a questão do gerenciamento de resíduos sólidos. Então, pode passar, Lúcio, por favor. Alguém tem alguma pergunta agora? Por enquanto, nada. Por enquanto, ninguém mandou nada no chat, não. Porque às vezes você quer perguntar uma coisa agora e vai esquecer depois, então é uma coisa aberta. Se alguém quiser, por exemplo, fazer um comentário, não precisa necessariamente só perguntar, pode fazer um comentário. Então, a gente vai começar, para a gente falar de Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem que falar de algumas definições importantes nessa legislação. E duas definições essenciais são a destinação final ambientalmente adequada e a disposição final ambientalmente adequada. O que é destinar, né? Destinar é dar destino a alguma coisa, né? Então, um resíduo sólido, depois que ele é usado, depois que ele é gerado, ele deve ser destinado. Esse destino não pode ser as ruas, não pode ser os rios, não pode ser o lixo comum, dependendo do tipo de resíduo. Então, por causa disso, existe esse termo de destinação. E não necessariamente a destinação implica ir para uma lixeira. Ir para uma lixeira muitas vezes está relacionada a depois ir para um aterro. Essa lei é completamente contrária a isso. Ela fala do reaproveitamento do resíduo com a maior possibilidade que existir. Então, reutilizar um resíduo é uma destinação final ambientalmente adequada. Então, o resíduo ele foi usado e ele pode ser reutilizado novamente para uma outra finalidade ou para a mesma finalidade. Por exemplo, embalagens retornáveis. Embalagens retornáveis, elas estão voltando, né, a serem discutidas, né? Amanhã eu vou falar sobre um termo de compromisso que foi lançado com a Ambev e outras indústrias fabricantes de embalagem, e existe toda uma meta do ressurgimento de embalagens retornáveis. Isso é uma forma de reutilização, reutilizar aquela embalagem para justamente usar menos matéria-prima e também evitar que maior quantidade de embalagens sejam encaminhadas para aterros. A reciclagem é um outro tipo de destinação adequada. E muitas vezes nós confundimos reutilização e reciclagem. Reutilizar implica em usar novamente aquele material, aquele produto, sem fazer grandes transformações físicas e químicas. No máximo uma limpeza, no máximo alguma moldagem, mas não realizar nenhuma transformação que implique, por exemplo, em uma atividade térmica, né, de queima, de derretimento, ou uma atividade de trituração, que seria a reciclagem mecânica. A reciclagem envolve uma transformação. Essa transformação ela é química, ela é térmica,
ela é mecânica justamente para que aquele material, aquele produto, ele possa ser transformado novamente em outro produto ou em matéria-prima para um outro produto ou insumo. Lembrando que matéria-prima é a matéria que dá origem diretamente ao produto e o insumo são todos os materiais e energias necessárias para transformar a matéria-prima em produto. Então, reciclar é pegar um produto que esgotou sua finalidade naquele momento e transformar esse produto fisicamente, quimicamente, para que ele possa ser novamente matéria-prima ou insumo. Então, reutilizar é muito mais simples do que reciclar. É um processo que vai gastar menos energia, menos materiais, e é por isso que é preferível e prioritário que se reutilize do que se recicle. Outra destinação final ambientalmente adequada é a compostagem, que é voltada especificamente para resíduos orgânicos que tenham biodegradabilidade. Não é qualquer resíduo orgânico que pode ser compostável. Então é importante compostar aquilo que vai dar um composto final, um adubo que tenha qualidade. Não adianta compostar alguma coisa que vai gerar um resíduo pior. Então é necessária essa consciência também. E o último tipo de destinação final ambientalmente adequada é conhecida como recuperação e aproveitamento energético, que seria fazer um tratamento térmico naquele material com a finalidade de obter energia, fazer um dínamo girar e gerar energia elétrica a partir daquele material. É o último tipo de destinação ambientalmente adequada. A incineração é um processo que entra como esse tipo de destinação, só que existem muitas controvérsias sobre isso. Na sexta-feira, quando eu vou falar sobre catadores e cooperativas, eu vou falar também sobre o lobby da incineração, né, porque ela é um tipo de destinação que acaba reduzindo 90% do volume do resíduo, então ela aparece em uma situação, por exemplo, de pandemia, a solução mais viável, né? Mas é necessário muito cuidado com isso. Não é simplesmente porque a gente está numa situação de pandemia que a gente vai tomar a iniciativa de incinerar todos os resíduos sólidos. É necessário uma discussão nesse caso. Então, tudo que eu falei anteriormente, reutilização, reciclagem, compostagem e aproveitamento e recuperação energética, ela falou que a internet dela caiu e está falhando muito. Eu estou vendo o chat, é porque eu participei de uma outra reunião que eu não conseguia ver, mas eu estou vendo. Fernanda, se você quiser que eu repita alguma coisa especificamente, você pode falar. Tá gravando? Lúcio? Sim, sim, está gravando, tá gravando. Então, Fernanda, está gravando. Então, depois você pode pegar essa gravação e vai facilitar um pouco as coisas para você do que você perdeu, tá bom? Então, continuando. Nada. Destinações ambientalmente adequadas, as 4 que eu falei, elas são formas de reaproveitar. Reparem que é diferente da disposição final ambientalmente adequada, que está relacionada a confinar aquele resíduo num local de forma em que ele possa causar. Parece que eu estou soprando no microfone. É porque está muito próximo. Eu coloquei mais longe da boca. Vê se melhorou, Luna. Melhorou. É porque estava muito próximo da boca. Então é porque eu estava com medo dele estar baixo. Em algumas reuniões ele estava baixo, aí eu acabei colocando muito na boca. Obrigada. Melhorou agora. Então a disposição final ambientalmente adequada é confinar o resíduo, é aterrá-lo, para que ele possa ficar confinado, distante das atividades humanas e não ocasionar nenhum tipo de dano e risco tão pública e ao meio ambiente. Se a gente pensar em forma de disposição final ambientalmente adequada, é o aterro sanitário, que é um local de disposição final para resíduos sólidos urbanos. O que são resíduos sólidos urbanos? São os resíduos sólidos que são gerados nas nossas casas e também por pequenos geradores,
que geram até 60 quilos por dia. Essa legislação varia de município para município, que geram até 60 quilos de resíduos comerciais ou de empreendimentos por dia, resíduos que não sejam perigosos, né? Esses resíduos que não são perigosos e que não são volumosos vão ser encaminhados pelas empresas de limpeza urbana para aterros sanitários. Existem outras formas de disposição final ambientalmente adequadas? Existem, os aterros industriais. Aí eles vão ser voltados para a disposição final de resíduos industriais, resíduos perigosos, principalmente. Pode passar. E a gente falou da destinação final que é ambientalmente adequada, existe aquela que não é ambientalmente adequada e deve ser evitada, e isso é muito enfatizado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é jogar um resíduo reciclável no lixo comum. Estamos em época de pandemia. Agora, dependendo das condições em que você se encontra, do município que você está, se o seu município não tem coleta seletiva, se no seu município nenhuma cooperativa está atuando, você realmente vai ter que jogar o resíduo reciclável no lixo comum, porque a questão sanitária agora ela é mais importante do que a questão ambiental. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos não é uma lei só para o meio ambiente, vocês vão ver isso. Mas numa situação comum, quando chegar a tão sonhada vacina nas nossas vidas, todo mundo sonhando com a vacina, isso é uma destinação final não ambientalmente adequada. Existem formas de reciclar os resíduos. Se não tem coleta seletiva na sua casa, existem pontos de entrega voluntária e também existe o apoio de cooperativas. A gente vai falar disso amanhã em Logística Reversa. Então, jogar um resíduo reciclável no lixo comum é uma destinação final ambientalmente adequada. Repare que destinação é um destino que se dá, e esse destino não necessariamente é a disposição final ambientalmente adequada. A disposição final é aterro, a destinação é qualquer outro tipo de atividade, qualquer forma de reaproveitamento daquele resíduo. E a disposição final não ambientalmente adequada? Está na figura dos vazadouros a céu aberto, que são os lixões, que são terrenos em que o lixo é lançado sem nenhum tipo de pensamento de proteção à saúde pública e ao meio ambiente, onde não existe, por exemplo, restrição das pessoas irem, por isso que o lixão é conhecido também um lugar onde tinha o quê? A figura do catador fazendo um trabalho de reciclagem daquele lixo que está ali. Isso não é uma disposição final ambientalmente adequada. Isso foi reforçado com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, proibindo a presença dos lixões. E o aterro controlado também não é. O que é o aterro controlado? O aterro controlado é muito diverso, porque o aterro controlado pode ser um local que era um lixão e simplesmente abre um buraco no chão e depois joga a terra em cima, para evitar, por exemplo, a atração de vetores, mas um aterro controlado também pode ser local que não foi planejado inicialmente para ser um aterro sanitário, mas que a disposição final ela está ocorrendo de forma adequada, porque está tendo impermeabilização da parte inferior. Então, isso não faz com que os líquidos que sejam liberados da decomposição do resíduo alcancem o solo e os lençóis freáticos. Também está relacionada à coleta do gás metano, que é um gás oriundo da decomposição dos resíduos sólidos. Esse gás metano está sendo coletado e depois esses resíduos líquidos e gasosos que provêm da decomposição do lixo também estão sendo tratados. Um exemplo clássico de aterro controlado foi o aterro controlado de Gramacho, que foi desativado em 2012. A destinação final, por exemplo, dos resíduos sólidos urbanos do município do Rio de Janeiro, ela ocorria no aterro controlado de Gramacho e ocorre agora próximo a vocês, né? Para quem é da Rural, que é no aterro de Seropédica, conhecido também como CTR Santa Rosa, né? Que tem vários problemas, a gente pode discutir isso, né?
porque um aterro sanitário, ele não é só um local em que se há cuidado para fazer a impermeabilização e o tratamento dos resíduos oriundos do lixo. É um local que ele tem que ter características geotécnicas e hidrológicas, topográficas que permitam a disposição final do lixo. Então, para quem, não sei se todo mundo sabe, mas existe um aquífero embaixo do aterro de Seropédica, que é o aquífero Piranema, se não me engano. Então, e existem legislações federais e normas da BNT determinando que aterro sanitário não pode ser construído em locais próximos a aquíferos. E assim houve todo um lobby para que aquele terreno fosse transformado em aterro, inclusive o licenciamento dele envolveu a exigência de muitas camadas de impermeabilização para poder fazer a justificativa da destinação do lixo naquele local, mas mesmo essas tantas camadas de impermeabilização não impediram acidentes desse aterro. Já ocorreram mais de um acidente, porque além da impermeabilização tem um sensor que determina quando a quantidade de chorume gerada tá muito grande. Isso fez com que parte do chorume vazasse. Eu não sei se esse ano o Ministério Público autuou o aterro, porque tem lagos de chorume, lagoas de chorume imensos lá no aterro que ainda não foram tratados, então autuou para que esses lagos de chorume fossem encaminhados para destinação. Então tem vários problemas relativos ao aterro lá de Seropédica, que é considerado o maior aterro da América Latina e que é teoricamente uma disposição final não ambientalmente adequada, quer dizer. Então, mesmo que por por essência, ambientalmente adequado, pode causar acidentes. É por isso que as destinações anteriores devem ser prioridades. Porque mesmo que a gente tome todos os cuidados para reciclar nosso resíduo, para que esse resíduo chegue em segurança a um local de disposição final ambientalmente adequada, podem ocorrer acidentes. E isso pode acabar prejudicando o meio ambiente. Então, por isso, essas atividades de reutilizar, reciclar e, mais ainda, não gerar e reduzir a geração são mais importantes. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa para perguntar? Ainda nada. Então tá bom. Então podemos Pode passar continuar. para o próximo slide. Uma definição muito importante na Política Nacional de Resíduos Sólidos é a definição de resíduo e rejeito. Por essa lei, resíduo é tudo aquilo que pode ter algum aproveitamento ou ainda pode ser tratado antes de ser encaminhado para a disposição final. Enquanto que o rejeito é um tipo de resíduo que não existe possibilidade de aproveitar nem de tratar. E a única solução para um rejeito é a disposição final. Por isso que o termo adequado, gente, é disposição final de rejeitos e não disposição final de resíduos, já que um resíduo ele pode ser aproveitado, então ele tem que ser aproveitado ou tratado para que, após essa situação, seja encaminhado para a disposição final. Eu vou usar como exemplos aqui de resíduos e rejeitos materiais que são gerados nas atividades das nossas casas, porque o conceito de resíduo e rejeito, ele varia para a indústria. Coisas que podem ser consideradas resíduos para a gente que está em casa, que gera o resíduo sólido urbano, não necessariamente vão ser rejeitos para a gente, não necessariamente vão ser rejeitos para a indústria. A indústria pode ter outras formas de destinar.
Então, o resíduo ele tem valor econômico embutido e pode ser aproveitado. Então, o papel que não esteja engordurado, o papel que não esteja contaminado, ele é perfeitamente reciclável. A maioria dos plásticos são recicláveis, né? Nem todos os plásticos são recicláveis. A maioria dos metais são recicláveis. A maioria dos vidros são recicláveis. No caso, as embalagens de alimento, né, são recicláveis. Madeira gerada das nossas casas, se ela não estiver contaminada, se nenhum desses resíduos estiver contaminado com alguma substância perigosa, é perfeitamente reciclável. E o alimento, que o termo utilizado é compostar, né? É compostável. Ele vai passar por um processo de biodegradação controlada de forma que isso não gere produtos perigosos e ao final seja obtido um adubo, um produto final que pode ser usado para, para adubar o solo, para fertilizar o solo. Agora, nas nossas casas existem os rejeitos, que são aqueles materiais que não podem ser aproveitados do ponto de vista domiciliar e que têm que ser encaminhados para o aterro sanitário, para a disposição final ambientalmente adequada. Então, papel higiênico, a fralda, que são os materiais de higiene pessoal, né, gerado no lixo do banheiro, a esponja de aço, que é conhecida pelo nome de bombril, mas o nome é esponja de aço, o cigarro, né? Aqui é um plástico que é para cabo de panela, né? Que é um plástico isolante chamado baquelite. Ele é um plástico que não é reciclável, e o vidro de espelho, né? O vidro plano de janela, o vidro de carro, o vidro de espelho, o vidro de pirex, são vidros que não são reciclados convencionalmente. Existem formas de reciclar? Existem, mas elas não são tão acessíveis, e, e o vidro ele deve sempre ser reciclado com o mesmo tipo de vidro, porque existem aditivos, a mesma coisa com plástico. Juntar, por isso que a gente vai discutir o quanto que é importante as políticas de economia circular para aumentar metas de reciclabilidade dos plásticos, porque tem que se produzir plásticos que, ao serem consumidos, né, usados, consumidos no sentido de serem usados, né, e depois sejam jogados fora, que esses plásticos possam ser recicláveis, que possa ser possível compactá-los juntos e as propriedades e os aditivos de um determinado plástico não prejudiquem, né, a reciclagem daquele plástico. No caso do vidro, cada vidro tem um aditivo, um elemento que lhe confere uma determinada propriedade química, térmica e mecânica, então por isso não se pode juntar esses vidros, né? Então se fala que não é reciclável, mas se juntar um monte de espelho, tem como reciclar. A fábrica é até em São Paulo, nem tem aqui no Rio de Janeiro. Mas esse é um outro problema da questão da reciclagem, né? Uma coisa que não pode ser reciclada aqui, que não tem viabilidade técnica de ser reciclada num determinado local, ela tem em outro local, mas não tem aqui, ela acaba virando um rejeito, porque não existe possibilidade. É uma outra discussão. Pode passar, Lúcio. Outra definição importantíssima e que agora está muito em alta é a questão do ciclo de vida do produto. Então, o produto, ele tem o seu ciclo de vida, ele nasce no momento da extração da matéria-prima, da extração dos insumos necessários para a sua manufatura. Depois ele vai para uma indústria de beneficiamento, processamento, transformação, que está relacionada à indústria, à manufatura, é produzido, depois que ele é produzido, né, ele vai ser distribuído, então existe uma cadeia de distribuição de atacadistas, de varejistas, que tem a ver com a distribuição do produto,
Depois de distribuído, esse produto é usado. Esse uso pode ser um uso durável, que pode ser a vida toda, mas pode ser um uso único e muito rápido, que dure minutos, né? Que é a questão das embalagens descartáveis de um refrigerante, de um lanche que vai ser consumido em minutos e depois aquilo vai virar um resíduo e já é um problema ambiental absurdo, porque existem milhões de toneladas de plástico nos nossos mares. E a reciclagem é muito baixa. O último relatório da WWF de 2019 ou 2018, ela falava que o Brasil só recicla 3% do seu plástico. E enquanto que a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, ela já fala que é em torno de 20% a 30%. Então, existe aí um grande problema nessa contradição, no conflito de dados que são passados tanto por organizações de terceiro setor voltadas para a conservação, que é o caso da WWF, e como a Associação da Indústria do Plástico. Então, é muito difícil, a gente vive com esse problema, questão dos conflitos dos dados. Então, o ciclo de vida continuando, né? O produto é usado, depois que ele é usado, se não for possível reaproveitar, ele é encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, que é o aterro. Quando a gente fala que o produto após o uso vai para um aterro sanitário, a gente chama isso de economia linear. Por quê? Aquela matéria-prima, aquele insumo foi transformado, virou produto, foi usado, e esse rejeito foi para a disposição final e vai ficar lá sendo acumulado e sendo decomposto ao longo de muitos anos. É uma economia linear porque aquele resíduo ele não volta para a cadeia. Voltando para a cadeia de produção, ele pode ser novamente uma matéria-prima ou um insumo. E quando a gente fala em ciclo de vida linear, ciclo de vida cíclico, circular, né, como um ciclo deve ser, a gente está falando que aquele resíduo, após o seu uso, após completar a sua função, ele vai voltar para a cadeia de produção para ser matéria-prima ou insumo novamente. É aí que surge o conceito de economia circular, que está super em alta. Que bom, espero que ele não fique só na moda, mas que ele seja implementado de verdade. Existem algumas iniciativas, a gente vai falar amanhã em Logística Reversa, sobre projetos de lei e sobre termos de compromisso voltados para que a economia circular ela possa dar uma avançada no nosso país. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, como uma lei maravilhosa que é, eu sou muito fã dessa legislação, quando ela for aplicada aí que vai ser um sonho de vida, né? Ela coloca a questão do ciclo de vida do produto como um ponto focal e que esse ciclo de vida do produto ele seja o mais circular possível, em que os resíduos sejam aproveitados e voltem à cadeia de produção, ou que, se não for possível, que haja responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores na destinação final de resíduos que sejam extremamente volumosos ou que sejam perigosos. Alguém tem alguma pergunta? Não, tem não. Pode continuar. Tá bom, então vocês estão muito quietos, gente, pelo amor de Deus. Muito ruim ficar falando tanto tempo sozinha. Mas tudo bem, já que vocês não têm pergunta. Continuando. Responsabilidade. Está revendo a aula, né, Beatriz? Tô relembrando tudo. Está relembrando. E um conceito muito importante da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a responsabilidade compartilhada, que diz que a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, ela é de todo mundo. Então, inclui os fabricantes,
os produtores daquele material, inclusive quem fabrica a matéria-prima, não é só quem fabrica o produto em si, manufatura o produto. Então, inclui os fabricantes, os importadores. Existem muitos produtos que são importados e a lei fala da responsabilidade da importação desses produtos. Vinícius! Quanto tempo? A Vinícius é mais das antigas do que a Beatriz, não é? Ou é da turma da Beatriz? Acho que Eu o acho que ele é mais antigo. ele é mais antigo. Acho que ele se formou, acho que 2014, 2, talvez, ou 2015, 1. Já faz tempo, né? Desculpa se a memória falhar. Mas continuando. O importador ele tem responsabilidade. Se ele foi lá, pegou um produto que não foi fabricado no nosso país, esse produto ele deve ser importado com as especificações da lei. Tem que ser um produto que possa ser reciclável aqui no nosso país. Deve ser um produto que, se tiver resíduos perigosos, tem que ver se a quantidade desses resíduos perigosos ela é determinada pela lei. Por exemplo, pilha. A gente vai estar, às vezes, de bobeira, andando pelo Mercadão de Madureira, andando pelo Saara, andando por onde? Mercadão de Nova Iguaçu? Atacadão de Nova Iguaçu, Beatriz? Fala Quase não vou lá, tem favor. Não, nunca fui, tenho curiosidade. Mas então, era aqueles atacadões, aqueles mercados, aí vem aqueles pequenos equipamentos eletroeletrônicos que parecem tão úteis e tão baratos, e a gente se sente tentado à compra. Muitas vezes eles vêm com pilhas que não são pilhas fabricadas no Brasil. São as chamadas pilhas Xing-Ling, né? Todo mundo já deve ter ouvido esse termo. Muitas dessas pilhas, elas têm níveis de chumbo, cádmio, de lítio acima do determinado pela lei. Então, é um perigo. Nós temos uma lei que determina que essas pilhas não podem entrar no país, mas, infelizmente, nós temos um país em que a fiscalização não funciona. Muitas vezes temos leis boas, como é o caso da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas às vezes não temos fiscalização, mesmo em locais em que é possível, porque nós temos um país também que é muito heterogêneo. Tem locais em que não existe caminhos para falar de reciclagem, entre outras atividades, porque existe muita pobreza, miséria e as atividades são bem restritas. Mas em estados que estão mais industrializados, urbanizados, né, que tem mais pessoas, mais funcionários, servidores, né, era necessário que essa lei ocorresse. Então, o importador ele tem responsabilidade.